Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um estudo de mercado. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre os índices e os pares de moedas, alguns pares de moedas. Tá? Vou mostrar para vocês como que eu faço as análises nos índices e nos pares de moeda, um outro formato que eu também trabalho com vocês, tá bom? E como que foi o dia de hoje de vocês? Foi game, foi loss? Deixe nos comentários aqui embaixo que a gente vai interagindo com vocês. E para a gente dar continuidade, deixe seu like, tá ok? Ative o sininho para as notificações, que todos os dias, por volta das 10 horas da noite, a gente vai passar para vocês aqui um estudo de mercado do que aconteceu no dia e o que provavelmente possa acontecer no próximo dia, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Ainda estou um pouquinho com a voz aí meio rouca, né? Para quem não sabe, eu moro aqui na cidade de Cuiabá. E Cuiabá e o deserto de Saara são bem vizinhos, tá? Então, aqui o pessoal, nessa época do ano, pega. À noite tá 38, 39 graus. Só para vocês terem uma noção de como é quente aqui nessa época do ano. Mas vamos lá, galera. Então, vou abrir aqui o gráfico aqui do tamanho maior para a gente começar a fazer as análises. Tudo bem? Então, primeiramente, o que a gente comentou no ontem foi essa região aqui, ó, do mercado. Esse daqui é o índice S&P 500, tudo bem? Então, vamos lá, a gente comentou ontem que o índice estava trabalhando entre as regiões de mínima da semana anterior, que é essa linha vermelha, e a mínima do dia anterior, certo? Então ele trabalhou aqui, tentou romper, mas falhou, tentou fazer o rompimento aqui do suporte, então entre um suporte e uma resistência, e acabou durante o dia todo aí trabalhando no campo negativo. Tá? Então, para a gente começar a análise do dia, o que a gente faz? Vai lá, vamos apagar essas linhas aqui, essa marcação aqui de range. Vamos apagar as marcações de range. Esses suportes aqui que eu tinha deixado para vocês com se ele virasse comprador, o índice comprador, provavelmente é, provavelmente seria aquelas regiões de resistência para o índice, o S&P 500. E aí, como eu comentei, onde o gráfico atualmente está. Lembra que está ali no nosso diário, tem aquela marcação da nossa linha de tendência de alta? Olha onde o índice se encontra, galera. Está próximo ao fundo anterior. Se essa linha aqui roxa for rompida, temos início a nossa reversão de tendência, uma possível reversão de tendência. Mas é claro, ele pode estar aqui nesse fundo, acabar fazendo um fundo duplo com esse movimento aqui para poder dar continuidade na tendência de alta. Ou senão ele pode aqui testar alguma região aqui dessa linha de tendência de alta anterior e voltar a cair, certo? Então a gente tem essas possibilidades aí para os próximos dias. Vamos ficar de olho nisso daí. Tá? Então vamos fazer a nossa marcação para iniciar o dia. Então a gente marca aqui a mínima do candle anterior e a máxima do dia anterior, certo? Então tá aqui a nossa marcação. O índice tá trabalhando aí já no fundo do dia anterior. Tentou fazer um rompimento, bateu nesse suporte aqui. Eu vou fazer uma marcação desse suporte de uma outra cor, pra gente não esquecer dele. Tentar fazer ele aqui, vamos ver o laranjado, se ficar bom. Colocar uma linha mais grossa. Aí.
Então, se esse suporte durante a madrugada ou amanhã for rompido, vamos ficar atento com ele, tá? Então, vamos dar uma passada aqui, olhar nos 5 minutos como está o gráfico. Então tá aí, ó. Igual eu disse para vocês, ó. Ele tá basicamente ele tá fazendo o mesmo movimento que ele fez aqui na região aqui, ó. Tentou romper a mínima do dia. Tentou romper a mínima do dia, voltou, trabalhou na, na resistência do fundo da semana anterior, certo? E tá aí, tentando fazer esse movimento novamente. O que que a gente vê aqui, o que que a gente tem que ter de ressalva? Esse movimento aparentemente apresenta para a gente uma falha, então a gente vai só vamos marcar aqui ó, o espaçamento do range do dia anterior para a gente ver que o índice vai ter duas regiões muito fortes de resistência, de suporte, desculpa, que é essa região roxa aqui, que é o fundo do diário, o último fundo do diário, e os 25% das regiões de falha, tá? Então ele está fazendo esse movimento, ó, dá uma aproximada aqui para ver se está tudo bem para vocês aqui, estão conseguindo enxergar bem. Então a gente tem aqui ó, essa formação novamente igual foi lá, ó. Então tem aqui já o gap ó, da abertura, o fim da sessão com a abertura da sessão atual, né, do dia de hoje. E aí ele está tentando fazer isso. Aqui ó, a gente pode testar uma compra, ó. Até colocar uma compra na pedra. E um stopzinho curto aqui ó, nesse fundo anterior aqui, que tentou romper a média e não conseguiu. Um pouquinho ó, $1,80. E vamos colocar $3 aqui, é o rompimento do dia. Tá? Então vamos ver aqui durante a nossa análise aqui se esse movimento vai dar continuidade ou não. Lembrando que esse movimento aqui está totalmente com força compradora. Ó, os candles fechando totalmente na máxima. Tá? Candles que tentam fechar negativo. Rapidamente eles são tomados pelos compradores. Ó. Você pode ver, faz um candle gigante. Um candle muito forte de compra e depois candles de indecisão, de lateralidade, depois candles forte novo. Só esse candle aqui que ele tentou mostrar uma força vendedora, mas provavelmente deva ser candle de realização desse candle aqui, ó, dos compradores. Vamos ver se é. Aqui é. Deixa eu apagar aqui. Esse de baixo para cima. Ah, galera. Foi no 61 e tá querendo lá. Se for 100% da expansão desse candle, ó, onde vai estar aqui o nosso 100%, que é 1 para 1. Então, uma boa chance de realização dos compradores nesse 1 para 1. Beleza? Vamos dar sequência. Nasdaq. Então, nós fizemos as marcações aqui, ó. Canal de baixa, que eu estava trabalhando na sessão de ontem. Vou dar uma apagada aqui. E durante a noite a Nasdaq foi muito chata, né? Acabou ficando uma lateralização aqui durante toda a madrugada. Até que por volta da abertura aqui do mercado americano ele teve as movimentações, mas durante a madrugada em si a Nasdaq foi muito chata. Ficou uma lateralização, tá? Então,
Peraí que eu só vou colocar a minha média que eu acabei apagando aqui. Pronto. Então vamos fazer também a marcação do dia. Então eu deixo para fazer todas essas marcações com vocês, galera, para vocês prestarem muito bem atenção como a gente faz, o que, que a gente está analisando, tá? Então vamos lá. Mínima do candle, máxima do candle. Deixa eu só apagar esses linhas de canais aqui, para não atrapalhar a nossa visão. Tá aqui, máxima e mínima. Vamos dar uma olhada no macro, ó. E a Nasdaq, a linha de tendência dela é muito maior do que a S&P 500. Vem desde o início do ano. Vou deixar ela marcada aqui, galera, pra gente ter uma referência. Deixa eu só pegar aqui que linha de tendência. A gente marca aqui desse fundo. Então, o último fundo aqui, ó, foi esse. Também tem esse rompimento de linha de tendência. É, uma linha de tendência meio estranha, porque na verdade o certo dela é ela ser aqui, ó. Mas também a gente pode ter outras linhas de tendência, né, como vocês sabem. Então, uma linha de tendência mais inclinada do que a outra linha, né? Então, essa primeira linha de tendência, que ela é mais inclinada, ela não tem tanta importância quanto essa daqui, né? Porque a linha de tendência, quando ela tem menos inclinação, quer dizer que ela tem muito mais relevância do que a que tem mais inclinação, certo? Então, essa primeira acabou sendo quebrada, e aí agora a NASA que está trabalhando em cima dessa, próximo já dessa outra linha de tendência. A gente vai trazer aqui para o gráfico de 5 minutos, que já foi até rompido dentro do gráfico de 5 minutos. Vou apagar essa linha aqui de essa outra linha de canal. E fazer a marcação do range. Então essa marcação do range a gente pega da máxima do dia anterior. Opa, peguei a função errada. Vou apagar. Aqui a retração Fibonacci. Máxima e mínima. Então tá aqui, a região de 50% está próxima à resistência, que seria o fundo da semana anterior. Então, a Nasdaq está trabalhando aí nessa região. Então, vocês podem ver, ó, tentou fazer um rompimento, né, vendo uma tendência muito grande de baixa durante o fim do pregão para o início do novo pregão. Vem fazendo esse movimento de baixa, mas com uma tentativa de rompimento, né? Houve um rompimento, fez um fundo mais baixo, mas até o momento não deu continuidade. Para quem gosta de estudar linhas de tendência, ó, então, se a gente imaginar que essa linha de tendência está começando daqui, ó, pegando os topos anteriores, ó, ela já tem esse rompimento. Ela já teve o seu rompimento, né? Então agora a gente só precisa dessa confirmação se ela vai ficar acima dessa resistência. Se ela ficar acima dessa resistência, ela vira um suporte por conta da sua bipolaridade, né? A função
suporte à resistência ela se alterna quando há o seu rompimento. E aí provavelmente ele vai buscar ou essa linha de tendência que está aqui no alto como nova resistência, que é a linha de tendência do diário, ou ele vai buscar 50% ou a máxima do range anterior. Tudo bem? Vamos lá olhar Nasdaq. A gente acabou de olhar, agora a gente vai olhar Dow Jones. Basicamente todos eles estão com o mesmo movimento, certo? E não tem muita diferença não. Vou dar uma olhada aqui na garganta, certo? Vamos só fazer a marcação com vocês do diário, ver se tem alguma análise que a gente deixou de escapar aqui no diário. Então, ó, Dow Jones também, mesma linha de tendência de alta, vindo testar a linha de tendência, igual a Nasdaq, marcação do fundo dia anterior, máxima do dia anterior, tentativa de rompimento, defesa compradora aqui no fundo no pavio do dia anterior, mas se você analisar, igual a gente faz as análises de candle a candle, a gente teve ó, força vendedora. Vou até mudar aqui a cor para vocês terem uma noção. Vermelho, vermelho e força compradora só que no fundo, ó. Opa. Se consigo editar esse quadradinho aqui. Puxando aqui um pouquinho mais para baixo. Consegui. Não consegui editar agora aqui não. Mas dentro dos conceitos vocês entenderam, né? Que só afastar essa linha aqui para ver se eu consigo editar ele aqui. Tá dando muito certo não. Mas vamos. Acho que tá aí pegando ó, a região aqui de compra. Tá, mas vou dando sequência. Que em 5 minutos eu vou conseguir tirar ele. Então tá aqui, ó. Nasdaq fazendo o mesmo movimento. Desculpa, Dow Jones fazendo o mesmo movimento da Nasdaq. E ele aqui, ó. Vou tirar esse quadradinho daqui. Marcação de máxima e mínima. Pra gente não esquecer das estações de força. Certo? Beleza. Então, mesma coisa no Nasdaq. É que o Dow Jones está fazendo. E o S&P 500 também, ó. Vamos lá, ó. Tá ainda no preço aqui nosso, ainda tá no 0 a 0. Mas tá mostrando força compradora. Candle vendedor tentando o movimento, mas acaba ficando lateral. Surge candle compradora, fechando a sua máxima. Martelo aqui, ó. Formato de martelo, né? Mas martelo, a função dele é no fundo, fazendo a impulsão. Vamos dar sequência aí nas análises. Então vamos lá. Índice alemão. Para quem não conhece, esse daqui é o DAX 30, índice alemão, a bolsa alemã, tá? Então vamos lá fazer a nossa marcação para a gente fazer a nossa análise. A gente vai para o diário, verifica como foi a movimentação do dia anterior,
Vocês podem ver, né? O DAX tá no diário, tá um chuchuzinho de lateralidade. Tá feio, né? Mas temos que ficar atento a esse fundo aqui, ó. Mesma marcação que eu fiz lá no esse aqui, ó, que eu fiz no SP500. Vamos fazer aqui nesse aqui, horizontal. Aí, deixa eu marcar aqui nesse fundo aqui, tudo bem? Pra gente ter noção que se essa lateralidade aqui confirmar seu rompimento, aqui, então só ajustar aqui, ó. Opa, vou voltando. Então se essa lateralidade toda aqui, ó, for rompida, o que me diz os conceitos? O rompimento de lateralidade projeta o seu alvo do tamanho da lateralidade. Então a gente pode chegar ali até os 14.463, se essa lateralidade for rompida. Se não for rompida, a gente trabalha com compra no fundo e venda no topo. Beleza? A gente vai lá para os 5 minutos. Ver essa lateralidade toda aqui sendo trabalhada. Vou apagar aqui para ter uma melhor visão. A gente marcou o diário? Deixa eu só confirmar aqui que eu acho que a gente esqueceu de marcar. E eu esqueci de marcar para vocês. Esqueci de marcar. Então vou reduzir aqui rapidamente. Então, máxima do dia anterior, mínima do dia anterior. Ó, tá trabalhando nessa região de compra aí, ó. Tentando romper o fundo e falhando. Certo? Aqui ainda nós temos muita força vendedora, tá? Então, mesmo que tenha essa lateralidade aqui, ó, esse caixotinho aqui, nós temos um gap muito grande aberto aqui, galera. Um gap de força vendedora, um gap intraday, ou como o pessoal gosta de chamar, né? Eu principalmente o gap de movimento, onde você pode ver que não teve ação nenhuma compradora, então totalmente domínio dos vendedores. Ele está buscando também fechar esse gap aqui, ó. E se ele fechar esse gap, ele provavelmente vai tocar na resistência aqui do semanal. Vamos fazer a nossa marcação de range. Essa marcação de range consiste na máxima do dia anterior, a mínima do dia anterior, onde são marcadas as zonas de 50% do range, parte de cima predominantemente comprador, parte de baixo predominantemente vendedor, tá? Mas depende do movimento. Pode estar buscando aqui uma, uma reversão de range aqui, ele sai do fundo e vai buscar o dia, a máxima do dia anterior. Esse é o, vamos dizer assim, é o meio do rio, o local onde que se o preço estiver, não é bom operar. E a gente tem aqui as zonas de 25% para fora de cada range aqui, que é um estudo onde ocorre uma região que ocorre as falhas de rompimento de suporte e resistência. Tá bom? Então, se o preço estiver nessa região, a gente tem que ficar muito atento se ele vai dar continuidade, está formando padrões de continuidade ou padrões de reversão. Tudo bem? Então, para madrugada, a gente tem que analisar isso do DAX.
Então ele está tentando aqui fazer um movimento, mas ó, força vendedora atacando. Ele está igual os índices americanos, ó. Tá acompanhando os índices americanos, tá fazendo esse movimento, ó. O que eu falei para vocês, dos 25%. Qual que foi a região que ele buscou a falha do rompimento? Da mínima do dia anterior, ó. Ele veio, tentou romper e tá voltando. Se ele fez esse movimento aqui, que é um padrão de tentativa de rompimento, falhou e tá voltando aqui, ó, para dentro do range da máxima do dia anterior, eu posso buscar entradas aqui com realizações de parciais de 50% e realização final no 100%. Quer dizer que ele está mudando toda a estrutura do candle do dia anterior, tá bom? Então, pode ficar com podem fazer essas anotações aí que depois me cobrarem se acontecer alguma coisa diferente, tá bom? Por enquanto aqui a gente não tem nenhuma entrada porque o nosso fundo do dia, se a gente for fazer uma entrada aqui, ó, que ainda não caracterizou um rompimento, e colocar nesse fundo aqui, a gente vai ter um stop de 13 dólares aproximadamente, stop, certo? Então, o certo é esperar ele fazer um movimento aqui de rompimento, buscar um pullback próximo à linha aqui, ó, próximo à média, se ela já estiver cruzando, e se nessa confirmação de pullback a gente faz a nossa entrada, beleza? Índice japonês JAP 225, famoso Nikkei, né? Na nossa plataforma aqui é o JAP 225. JAP 225 ontem passou o dia inteiro lateral, um dia muito chato, sessão muito chata, certo? Mas hoje, olha o gap de abertura que aconteceu, galera. Eu já vou até direto pro gráfico de diário aqui e mostrar para vocês. Nossa, olha o gap. Esse é o famoso gap intraday, galera, que é o gap de um dia para o outro, certo? Então tá aqui a máxima e mínima e ele literalmente não respeitou nada. Passou direto e foi abrir lá embaixo. Então vamos estabelecer aqui a imagem padrão. Olha lá. E aí ele está tentando buscar esse fechamento de gap aqui, ó. Num rompimento desse topo da abertura aqui, a gente pode buscar uma entrada. E também pode ficar esperando que ele possa dar continuidade. Então, um gap intraday ele tem dois objetivos. Ele pode voltar e fechar esse gap aqui, esse espaço aqui todo, e voltar para sua movimentação original, ou de lateralidade, ou de reversão de tendência. Ou ele vai tentar fazer esse movimento de fechamento, vai falhar aqui na abertura do dia e continuar caindo. Ou continuar lateral, fazendo esse movimento aqui. Mas existe uma estatística que eu até já me esquecendo, que é o que? A gente marca o tamanho do range do dia anterior. Então tá aqui o range do dia anterior e duplica ele aqui para baixo, jogando ele aqui para baixo, ó. Então a gente pega lá a máxima, a mínima. Então quer dizer que esse range já foi duplicado. Se ele já foi duplicado, existe uma grande possibilidade dele retornar até o range anterior. Então ele pode ficar trabalhando aqui na região que agora é uma resistência mínima do dia anterior, né? Pode ficar batendo cabeça aqui, certo? E respeitar esse mesmo tamanho de range do dia anterior, tá? Então
A gente vai tentar aqui, ó, já está nos 50%, está fazendo um movimento de continuidade de queda. A gente vai ficar de olho nesse JAP 225. Beleza, galera? Agora, galera, a gente vai lá para os pares de moedas, famoso Forex, tudo bem? Já no Forex, galera, eu trabalho de uma forma diferente do Price Action, tá? Então, no Forex eu trabalho com suportes e resistências, tá? Marcações de semanal, então eu faço uma marcação no semanal de um suporte, uma resistência no semanal, e depois trabalho com ele no 15 minutos. Então, nos pares de moeda, no Forex, eu trabalho mais voltado para o swing trade. Né? Então, uma operação que eu posso abrir no domingo ou na segunda e levar ela até na quinta-feira, que é o máximo de dia que eu fico com essa operação rodando. Tá? Na sexta-feira, aí, se dando gain ou dando loss, eu acabo fazendo o fechamento meu. No máximo, sexta-feira, meio-dia, né, que eu faço esse movimento. Se tá gain ou tá loss, eu vou lá e acabo fechando a operação, não importa onde ela esteja, tá bom? E eu vou passar para vocês alguns pares de moeda, tá? Algumas análises aqui para a gente não estender muito o nosso horário e, e explicar para vocês como que é essa marcação aí da, de suportes e resistências que eu trabalho, beleza? E também basicamente é um suporte e resistência sem indicadores nenhum, tá? Sem médias móveis, sem osciladores, rastreadores, então é também um price action raiz, tá bom? E esse é mais raiz porque é só suportes e resistências. Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. Estou aqui com Euro USD aberto. Então, estou com uma posição me aberta aqui já. E aí eu vou utilizar ele aqui como demonstrativo, desculpa aí. Acabou dando uma travada aqui no meu, no meu computador. Tá? O aplicativo aqui da Dextation deu uma travada, mas vamos lá. Então eu vou lá no semanal, faço a minha marcação de suporte e resistência no semanal que eu utilizo. Então eu procuro um, um suporte, uma resistência, né, para fazer essa marcação, um canal, na verdade, né, de movimentação. Então onde esse preço bateu na resistência, bateu no suporte, se manteve, e aí eu vou trabalhando com ele. Então esse suporte que já é um suporte, já é um canal antigo, desculpa. Esse já é um canal antigo, então são essas duas linhas azuis, tá? E eu faço marcações aí, dividindo esse canal aí em 50% do canal. E dependendo da movimentação, se ela tiver uma perna muito curta, essa máxima e a mínima do canal aqui, do meio do canal, eu também divido novamente em 50%, tá? Então, para quem estudou um pouco de Fibonacci, a região de 50%, 61,8%, se eu não estiver errado, é a região de retração, né? Até onde o movimento pode ir. Então, igual está acontecendo aqui no Euro USD, né? O movimento tá tendo essa retração até essa linha verde, que é os 50% desse canal. E se ele houvesse rompimento aqui, ele pode já tentar virar vendedor, já está fazendo uma reversão de tendência, tá bom? Então depois aqui da marcação de semanal, eu trabalho com 15 minutos, também fazendo a minha marcação de canal de suportes e resistências pelo 15 minutos. De preferência, eu faço essa marcação, eu tiro essa frequência no domingo, na abertura, onde eu pego, aqui, ó, onde eu pego o último pivô
de movimentação, certo? Então eu pego o último pivô aqui e faço a minha marcação. Deixa eu só desmarcar aqui um item aqui, esse daqui, que fica mais fácil da gente, senão ele ficar retraindo, retornando lá para o movimento inicial toda hora. Então eu faço essa marcação, onde que eu trabalho com o meu canal de referência, duplico esse espaço do canal de referência aqui. Se ele tiver em uma tendência de alta e o canal de referência for esse, por exemplo, esse topo aqui, ó, eu replico esse canal para baixo e ele vira minha zona neutra, que é o que? Nada mais é daquele 50% da retração. É uma região onde que, se o movimento for retrair, ele vai chegar na região dos 50%, dos 61% e retomar a pernária de alta. Agora, se ele romper esse movimento, esse canal, essa zona de referência, quer dizer que houve reversão de tendência. Tá ok, galera? Então, é assim que eu trabalho, né? Usando esses canais como suporte e resistência, né? Fazendo entradas nos rompimentos, depois de fechamento de candle, tá? E aí, se eu quiser dar continuidade no movimento, eu vou só seguindo com o espaçamento do canal de referência aqui, duplicando ele para baixo, replicando ele para baixo, desculpa, e levando ele para até o movimento final. Então, aqui eu já tenho, aqui ó, se eu for trouxer aqui pelo conceito, eu tive o canal de referência aqui, a zona neutra, o stop eu coloco sempre fora, atrás da zona neutra, nunca em cima da linha da zona neutra, porque ele pode haver esse falso rompimento aqui, né? Isso daí já é uma outra título de aula. E aí eu vou fazendo esses movimentos, tá? Mas isso daqui a gente vai marcar uma aula para explicar para vocês como funciona isso daqui. Estou colocando aqui já no preço 0 a 0. Busco duas vezes o tamanho da zona neutra do canal de referência aqui, como alvo, ó. Então, se meu canal de referência foi esse, ó, vocês podem ver que o canal de referência é esse e a zona neutra está lá em cima. Deixa eu puxar aqui um triângulo de referência. E esse daqui foi meu candle de sinal, ó. Esse daqui foi meu candle de sinal, ó. Então ele fechou rompendo, ele fechou na massa, na mínima dele, rompendo o suporte e eu fiz a entrada. Coloco o stop aqui atrás, na zona neutra, certo? E aí eu pego o tamanho da região da zona neutra e do canal de referência e faço meu 2 para 1 desse canal. Eu coloco a primeira referência aqui e a segunda referência lá embaixo, deixando isso daqui sempre um pouquinho para possível falha. Então eu nunca coloco isso daqui na máxima do tamanho para não, por conta do spread, não acabar me deixando na mão. Porque às vezes tem pares de moeda que tem esse spread aqui, ó, se vocês podem notar, tem duas linhas aqui, ó, linha de venda e linha de compra, né? Então eu estou numa operação de venda. Para me poder fechar minha venda, eu tenho que ter uma compra. Então, se vocês notarem, igual eu te expliquei para vocês, a linha de baixo é a linha de venda, a linha de cima é a linha de compra. Se eu estou vendido, para me poder fechar a operação, eu tenho que fazer a operação inversa, que é a compra. E a compra é essa linha de cima. Às vezes o candle vai chegar aqui, vai passar minha linha, dependendo do ativo ou do par de moeda aqui, ele vai passar minha linha, mas a linha da compra aqui, se o spread for muito grande, não vai pegar. Ele pode voltar todo o meu movimento e me estopar, entendeu? Me tirar no 0 a 0. Então, é mais ou menos assim que eu trabalho com os pares de moeda, tá? Então, vamos dar uma passada rápida aqui nos pares de moeda. Então, aqui estamos vendo o Euro USD.
A gente analisa aqui o áudio USD também. Vamos ver, ó. O áudio USD já me deu. Eita, continua sendo bonito, ó. Já me deu o gain da semana. Então, dificilmente eu entro duas vezes no mesmo par de moedas. Se ele já me deu o gain, e beleza, mas aí se ele me deu um stop, eu fico aberto às alternativas, né? Pode ser que ele me dê o stop aqui, romper na zona neutra, mas falhou e tá tentando manter o movimento inicial. Eu continuo com ele. Euro CHF. Aqui, ó, foi nesse caso, ó. Euro CHF aconteceu isso comigo. Canal de referência. Acabou rompendo. Retorna, me stop e depois volta o movimento de novo. Então, quando ele vai lá, te stop e volta o movimento, provavelmente ele está numa lateralidade. Tá bom? Tomei um golinho de água aqui. A garganta já está seca. Vamos olhar mais alguns pares de moeda. Euro GBP. Ó, Euro GBP lindo. Movimento. Eu não quis dar continuidade no Euro GBP por conta dessa linha verde aqui, que era 50% do movimento. Então, como nós já estamos na quarta-feira, vou deixar o Euro GBP para a semana que vem. Euro JPY está trabalhando em uma zona de máxima de canal. Ó. Vocês podem ver que a linha azul semanal é a máxima de um canal. Então, tentou romper, falhou, está tentando de novo, falhou e está andando aqui em cima. Vamos dar uma olhada no semanal aqui dele, para a gente já tentar dar uma verificada se existe a possibilidade dele romper e seguir. Ó, vocês podem ver que minha marcação do Euro JPY já é um pouquinho antiga. Olha lá, tem chance de continuar rompendo sim ainda para essa semana, ó. Então, se ele continuar o rompimento, ó, na semana anterior, na semana anterior foi um candle muito bom, muito positivo, bem legal, bem forte. E aí, se eu for jogar o range aqui para cima, ó, até pagar 50% que eu tiro aqui, vou copiar a linha azul para a gente jogar aqui para cima. Esse é o próximo suporte, se ele for romper essa... Desculpa, essa vai ser a resistência, se ele romper esse suporte aqui, a gente faz a marcação dos 50% como tentativa de primeiro alvo, né? Se ele... Mas como já estamos na quarta-feira, nada é impossível para o mercado, mas já é bem mais complicado. Então, vou copiar ela aqui para cima. E aí, se eu quiser aqui entrar uma entrada muito mais justa, eu faço 50 do 50. Eu pego 50% aqui e jogo mais aqui embaixo. Beleza? E a gente vai lá para o gráfico de 15 minutos e a gente verifica isso daqui. Olha lá. Primeira linha 50 do 50. Vou reduzir aqui para a gente ter uma visão geral. Então a gente teria um take até essa linha verde aqui, ó. Um gain. Um take profit, ó. 7 dólares. Não é difícil. E também não é impossível até chegar nesses 7 dólares aqui, nesses 0,67% de variação. Desculpa aí. Deu uma crise de tosse aqui. Então a gente pode chegar nessa variação aqui de 0,67% de quinta para sexta-feira. Mas como já é quarta-feira e a gente já está
entrando aqui na madruga, para quem já estiver assistindo, dependendo da região. Vou deixar essa operação aqui para semana que vem, beleza? Euro USD a gente já mostrou, GBP CHF é um par de moeda que a gente também opera, então a gente opera sempre os pares majoritários, né, que tem mais volatilidade, mais volume financeiro. GBP JPY, os índices que os pares de moedas que tem o JPY e Yen como moeda par, né? Então, essa semana aí fez a festa da maioria da galera aí. GBP USD lateral, NZ USD também deu muita alegria pra gente essa semana. Ó, pegamos essa descida aqui toda do GBP, do NZD, USD, USD CAD, dólar versus moeda canadense, também uma grande alta. USD CHF, lateral, e o USD JPY, que é aquele que eu te falei. Ó. Todos os pares de moedas que tiverem o Yen essa semana foram bem demais. E ele tá chegando aqui também, ó. Na parte de cima. Tá chegando aqui na parte de cima de um canal, ó. Então, fica muito atento com esse rompimento desse canal aqui, que pode dar bastante força nesse rompimento. Tá bom, galera? Então, basicamente é isso. Né? Com mais tempo eu vou explicando para vocês. A gente vai marcar alguma aula sobre os pares de moeda, essa marcação que eu faço aí de suporte e resistência, tudo bem? Então, fica aqui marcado com vocês essa aula sobre os pares de moedas. Qualquer coisa a gente traz aí um especialista na área aí, um grande amigo meu, o Rodolfo Consenso, lá da Top Game, um analista técnico da Top Game de mercados internacionais. E aí a gente marca com ele uma live aí, uma aula sobre os pares de moeda, tá bom? Então, deixo vocês aí com uma boa noite, tá? As próximas análises a gente vai fazer amanhã, vamos ver como se comportou o mercado. E aí vamos dar também, verificar como foi o nosso resultado aqui nessas nossas operações que já estão abertas. Vamos até dar uma olhada aqui no como está se comportando o S&P 500 que a gente marcou ali. Vamos ver como que ele está, se ele está dando gain, ele está dando loss, como está o movimento dele. Vamos lá, SP 500, não se assuste, esse é o JAP. Aí, como eu disse para vocês, olha o pullback aqui, ó. Então, esse daqui seria a melhor entrada, ó. Ele foi, rompeu o, a resistência, testou ela novamente num pullback, ó, rompeu para baixo, rompeu para baixo, rompeu para cima. Usando a média móvel de 20, galera, ó. Usando a média móvel de 20 como suporte, ó. Os dois toques aqui. Eu vou apregoar mais uma comprinha aqui. Essa daqui eu vou deixar aqui no rompimento. E se ele pegar, eu vou acabar subindo meu stop para cá, ó, para $1,50. E esse daqui eu vou deixar mais esticado. Vou pregoar aqui, deixar apregoado, depois qualquer coisa eu ajusto. Ó, e já vai pegar já. Lembra que eu te falei, galera, das duas linhas, ó lá. A linha de cima é a compra, ó. Quer dizer, então que já passou. Só para vocês terem uma noção, ó. Eu vou mandar a compra aqui a mercado. Você vai ver onde que ele vai marcar, ó. Tá vendo essa linha amarela aqui onde eu apregoei a ordem? Ele não vai pegar porque ele já tá lá em cima aqui, ó. O spread já tá aqui em cima, ó. Tá no 4,700.
44,19,7 e minha ordem está no 44,19,2, tá? Então não vai pegar. Então, olha lá, tá vendo? Onde ele marcou? Lá em cima. O que a gente vai fazer? Pegar essa ordem aqui que a gente tinha pregoado, tirar ela, deixar essa aqui com o stop aqui embaixo. Vou subir o outro stop para ter o stop junto, se houver essa falha. Tá muito pertinho aqui, eu vou dar uma esticadinha aqui por causa do range, tá, galera? Então, deixa eu pegar de trás aqui. Então, e aí o primeiro take tá aqui, segundo take eu vou dar uma esticadinha. Vou dar uma esticadinha nele aí até os seus $6. Então, aproximadamente 2 para 1. Vamos ver como o mercado vai se comportar. Tá, galera? Qualquer coisa, amanhã eu falo para vocês como foi a operação. Tá ok? Então, uma boa noite para vocês e até amanhã.